Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos apresentar mais um episódio de Meia-Noite para Quem, bora lá? Tem surgido no meio acadêmico, principalmente aqui no Ocidente, entre os marxistas acadêmicos, os marxistas de esquerda em geral, e, enfim, todo um discurso sendo montado e construído em torno da ideia de que a ideia de prosperidade comum não passa de uma retórica de Xi Jinping, né? Ou seja, para manter, vamos dizer assim, a sua base, a base do povo chinês, vamos dizer assim, fechado em torno de um discurso, quando, na verdade, as grandes preocupações do governo chinês, quando eles mexem com as big techs, quando eles mexem com as fintechs, estão muito mais relacionadas com questões envolvendo segurança nacionais, ou seja, a posse de dados pelas empresas privadas chinesas, o crescente poder dessas empresas dentro do país e fora também, onde os americanos estão cercando a China, do que políticas distributivas voltadas à prosperidade comum. Eu quero bater um papo sobre isso com vocês rapidinho aqui, porque eu acho essa discussão muito importante. Bora lá, pessoal. Primeiro, o que é prosperidade comum? Prosperidade comum é um programa, é uma palavra de ordem relançada por Xi Jinping, que já remonta, vamos dizer assim, uma noção de socialismo com características chinesas, que tem a ver com aquela coisa voltada à fartura camponesa, que é da cultura camponesa em qualquer lugar do mundo. Então, os chineses fazem uma relação direta entre socialismo e prosperidade, né? E essa prosperidade, ela ser comum, né? Tanto é que esse tipo de discurso é muito presente já é presente em Mao Tse-tung, e muito mais presente tem Deng Xiaoping, e Xi Jinping apenas retoma esse discurso em um momento em que a China, por exemplo, tem passado por uma fase em que a distribuição de renda e os problemas decorrentes do processo de desenvolvimento econômico do país nos últimos 40 anos, a saber, a já dita distribuição de renda, ou seja, que é um problema no país, questões ambientais, vão passando a travar o próprio processo de desenvolvimento. Então, o governo chinês, ele aproveita, vamos dizer assim, de uma época histórica em que essas condicionalidades internas elas passam a influir no próprio desempenho econômico chinês para poder enfrentá-las. Ao mesmo tempo, evidente, né, em que a China ela tem que se preparar todo o seu corpo empresarial, institucional, ou seja, ela tem que montar novos esquemas institucionais diante de um mundo que a cerca, vamos dizer assim, e ameaça. Então, por exemplo, quando uma fintech é enquadrada pelo governo chinês, uma big tech é enquadrada pelo governo chinês, uma Didi é proibida de lançar ações na Bolsa de Valores de Nova York, é evidente que esse enquadramento tem relação direta com questões de segurança nacional e de não entrega de dados para o governo norte-americano, ou seja, é uma questão geopolítica sensível muito grande. Isso não significa que esse somente seja o foco do governo chinês no atual momento. Eu particularmente acho que o mundo onde existe imperialismo, as questões de segurança nacional, elas são muito mais importantes, elas são um aspecto principal da contradição principal para um país socialista do que questões de distribuição interna. Isso é muito polêmico que eu estou falando, mas é uma tomada de posição que eu tomo e eu tenho esse hábito de tomar uma decisão. Ou seja, o que é mais importante nesse momento? A promoção de novos esquemas de distribuição de renda, ou cuidar com muita força dessa questão da segurança nacional diante das ameaças existenciais que o imperialismo norte-americano coloca à China. Eu não tenho dúvidas que a segunda opção é a primordial, mas também eu acho, evidentemente, que a viabilização e a legitimação do regime passa necessariamente pelo reenquadramento, vamos dizer assim, das classes sociais no país. Então, eu acredito que os acadêmicos, no geral, eles se equivocam ao colocar essa questão de que a prosperidade comum passa de uma retórica, porque até agora não se avançou na China, pelo menos na velocidade em que as pessoas querem que avance. A formação do sistema de saúde pública nos mesmos moldes que o SUS, ou seja, na China não existe um SUS, ou seja, um esquema, entre aspas, social-democrata de enfrentamento à questão de saúde pública, né? Mas como nós já dissemos no episódio anterior, esse sistema está em construção. Da mesma forma que também na China não se avançou na mesma velocidade que deveria, vamos dizer assim, na cabeça das pessoas, a taxação das chamadas grandes fortunas. Mas aí tem uma questão que envolve diretamente a política, né? Muitas vezes nós temos a ilusão, que é uma visão tanto quanto weberiana de Estado, em acreditar que o Estado pode tudo. Então o Estado ele toma as suas decisões à revelia das classes sociais, porque eles pairam acima das classes sociais.
quando, na verdade, o Estado e a sua ação é condicionada por um bloco de poder. E não dá para negar que, por exemplo, que o Partido Comunista, ele apesar de ser a vanguarda da classe operária, ele também responde, em certa medida, a uma classe de capitalistas domésticos, né, que foi criada ao longo das reformas econômicas, né, e muitos deles muito poderosos, como o Alibaba, como o dono da Tencent e outros grandes monopólios privados que surgiram na China. Então é evidente a construção de novos esquemas de distribuição de renda, de taxação de riqueza, de propriedade e de grandes fortunas, passa necessariamente por enfrentar politicamente esse pessoal. Pessoalmente também, eu estou colocando opiniões pessoais porque é algo que a gente vem elaborando ao longo do tempo. Eu não gosto de ficar requentando autor estrangeiro quando o assunto é a China. Eu gosto de pensar com a minha própria cabeça, né, lendo as notícias, lendo os artigos, chegando às minhas próprias conclusões. Xi Jinping, ele é uma figura que tem clareza dessas questões na China, ou seja, sobre o papel nocivo que os bilionários cumprem no país e o papel nocivo que os bilionários causam ao Partido Comunista da China. Então, na minha cabeça, existe um processo histórico em que desde que Xi Jinping ele chega ao poder, ele começa, vamos dizer assim, um processo cujo fim é o de minar o poder desses bilionários, vamos dizer assim, sobre as decisões tomadas, sobre os oficiais, sobre grandes quadros do Partido Comunista. Ou seja, a China, nos últimos 10 anos, tem passado por um processo de combate à corrupção que demitiu mais de 600 mil pessoas de seus postos de governo. Condenou à prisão perpétua chefes de província, prefeitos de grandes cidades. Por exemplo, o chefe da província de Zhejiang, né? Zhejiang, que é uma província riquíssima. A prisão dele foi um fato, assim, alvíssaro, porque ele era, até então, para muitos, uma figura de confiança do Xi Jinping, mas depois se descobre que ele operava para os bilionários. Então, eu vejo que, politicamente, o que acontece na China é uma preparação de terreno muito grande para o enfrentamento dessa questão, ou seja, essa batalha em torno da taxação das grandes fortunas, porque essa é uma questão fundamental para a questão da distribuição. Isso somente não resolve a questão da distribuição, ainda mais em um país com as características geográficas e populacionais da China, mas acho que esse é um ponto interessante. Ou seja, o combate à corrupção como uma base, vamos dizer assim, fundamental para minar o poder dos bilionários no país. E por outro lado, também, que eu tenho dito, ao lado desse processo de combate à corrupção, ao lado desse processo de minar o poder dos bilionários sobre o Partido Comunista, existe uma nova classe trabalhadora na China formada por 130 milhões de novos trabalhadores urbanizados nos últimos 10 anos, que tem uma característica que é uma combatividade muito grande. E essa combatividade que remonta, vamos dizer assim, aos camponeses, né, que durante 2000 anos fizeram revoltas e que derrubaram dinastias e que hoje se transformam nesses operários urbanos, eles são uma força política real que leva o Partido Comunista a tomar decisões de ordem progressista, vamos dizer assim. É o que garante, vamos dizer assim, um caminho socialista daquele país. Então, acho que existe também, ou seja, quando nós analisamos o bloco de poder do Estado chinês, ou seja, eu não acredito, pessoal, abrindo parênteses, Estado weberiano, Estado desenvolvimentista, Estado empreendedor, não. Acho que essas visões corroboram a noção de um Estado como ele pode tudo, ou um Estado que paira acima das classes sociais, quando na verdade o Estado ele responde ao bloco de poder, como aqui eu disse. E essa nova classe operária chinesa, ela vai tomando lugar, vamos dizer assim, com muita força nesse novo bloco de poder. Então, em grande medida, as políticas em torno da prosperidade comum é uma resposta ao surgimento dessa nova classe operária no país e também parte desse processo que envolve o combate à corrupção no país. Mas existe uma mudança em curso na China e que tem relação também com a prosperidade comum e que nega essa noção de que se trata somente de uma retórica, que é uma questão que é puramente ideológica, ou seja, a China mudou muito nos últimos 10, 12, 13 anos, né, principalmente desde que o Deng Xiaoping entrou, do ponto de vista ideológico. Ou seja, existe uma reconstrução do Partido Comunista da China pelas bases. Passou-se a existir uma nova vitalidade do Partido Comunista a partir dos comitês de bairro e dos comitês de vila. Expressão disso, por exemplo, foi o trabalho científico levado por 600 mil quadros do Partido Comunista que foram trabalhar nas aldeias mais pobres no país para completar a tarefa de eliminação da pobreza extrema. Esse é um dado que é fundamental para entender a China hoje e entender todo um corpo ideológico que forma essa visão de prosperidade comum.
O segundo é a forma como os chineses, vamos dizer assim, enfrentaram o Covid-19. Né? Porque a prosperidade comum não é um fim em si mesmo, né? Ele é também uma ideologia, uma subjetividade que para no ar naquela sociedade, né? Ou seja, praticamente um elo de cimento que liga o partido, Estado e povo, vamos dizer assim. A China conseguiu mobilizar 4 milhões de voluntários no país durante o Covid-19, ou seja, nenhum país capitalista do mundo consegue isso. Fora o fato do próprio Partido Comunista ter, a partir dos comitês de bairro e de vila, ter arregimentado 480 mil médicos e enfermeiros e profissionais da saúde para serem voluntários ao enfrentamento do Covid no início daquele processo, quando teve seu epicentro em Wuhan. Ou seja, eram quase 500 mil pessoas com a bandeira do Partido Comunista indo enfrentar um problema muito sério. Então, quando nós olhamos, vamos dizer assim, isso no conjunto, e olhando também que já existem, vamos dizer assim, na China, planos piloto, porque na China tudo é plano piloto, para depois se tornar políticas nacionais. No sentido, por exemplo, de nível de grandes cidades, começar um processo de taxação de grandes fortunas e taxação de propriedade. Começa por Shenzhen, inclusive, isso, né? Também vai demonstrando que essa questão da prosperidade comum não é somente uma retórica. Eu termino esse vídeo dizendo o seguinte, né? As pessoas têm o direito de pensar o que elas querem, nós estamos aqui para debater ideias, né? Não é um vídeo de 15 minutos que vai resolver esse debate, eu acho que é um debate mais profundo. Mas essa desconfiança para com a China, para com as políticas adotadas pela China, que a China não tem o SUS, que a China é um país que tem graves problemas sociais, enfim, é um país capitalista, vamos dizer assim, não leva em consideração, vamos dizer assim, um fato que é fundamental, como quando a gente fala do enquadramento das Big Techs, e das fintechs, por exemplo, de que existe e quando a Alibaba entrega 15 bilhões de dólares para a caridade e a Tencent 7 bilhões, ou seja, eles fazem isso porque gostam de pobres, né? Eu acho que existe uma subordinação da política, do capital à política na China. Por outro lado, essa visão, ela corrobora uma visão despolitizada do processo, ou seja, em grande medida, isso é menosprezar a capacidade do povo chinês. Ou seja, o Xi Jinping está lá enganando todo mundo, dizendo que tem que ter políticas no sentido de aliviar o gap entre ricos e pobres. E, por fim, pessoal, essa visão, vamos dizer assim, cética com relação ao que está acontecendo na China, ela é parte, vamos dizer assim, de 3 movimentos que eu vejo que ameaçam gravemente as ciências sociais, né? Primeiro, o ceticismo, né? O segundo, o irracionalismo, e o terceiro, o misticismo, ou seja, é acreditar, por exemplo, que o capitalismo, o imperialismo, a financiarização, elas podem ser enquadradas como chamado idealismo transcendental, como diria Kant, ou seja, que são conceitos a priori, e que o socialismo seria, por exemplo, uma coisa em si, ou seja, algo que não pode ser tomado no todo, ou seja, então nunca vai existir socialismo, né? Então, ou seja, que é um pouco que o marxismo acadêmico acaba aqui expressando, né? Isso não que nos deixa triste, mas isso é um pouco do estado da arte das ciências sociais aqui no Ocidente, né? Então eu acho que apostar na ideia de que a prosperidade comum não passa de uma retórica dos chineses é, em certa medida, assinar embaixo de que do Fukuyama, ou seja, a história acabou. E eu não sou daqueles caras que acreditam que a história acabou, muito pelo contrário, a história está girando a passos muito rápidos. Eu acredito que a China seja o lugar do mundo onde isso aconteça, imersa em contradições, evidentemente, aconteça com muito mais nitidez e rapidez do que no resto do mundo. Eu fico por aqui, um forte abraço e um beijo no coração de vocês.